Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto muito importante: vigiai e equilíbrio espiritual, a junção dos dois e por que ter os dois é muito importante. Mas olha só, eu deixei uma dica especial para você no final do vídeo, então assista até o final, tenho certeza que vai mudar a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E se você gostou também, bora lá então assistir, curtir, compartilhar o conteúdo desse vídeo. Olha só, eu não sei como é que tá a sua situação, não sei como tá a tua vida hoje, mas eu sei de uma coisa, eu sei que hoje é um dia que o Senhor preparou para nós. Por isso que no devocional de hoje eu quero falar com vocês a palavra que foi derramada no meu coração. Que palavra é essa, Dalila? Ó, tá escrito lá em Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é a mensagem que eu separei para que nós possamos estar meditando no dia de hoje. E nesta palavra, eu quero aqui também compartilhar com vocês algo que desceu ao meu coração, nesse sentido aqui de vigiar, de ser vigilantes, a questão do equilíbrio emocional. O que seria o equilíbrio emocional dentro de todas essas situações e de todas essas circunstâncias? Sabemos que vigiar, o Senhor, Ele pediu isso para nós, que nós deveríamos vigiar em todo o tempo, em todas as situações. E aí eu quero hoje lançar essa pergunta para você. Mas olha só, no final, eu tenho algo aqui que eu quero tratar com você. Eu quero trazer uma reflexão. Como eu disse, o tema de hoje é vigiai. Então, o que é vigiar? Vigiar é estar atento aos sinais. Não apenas aos sinais da volta de Cristo, que o mundo tem nos colocado em alerta e tem nos mostrado mesmo que Jesus está voltando. Mas olha só, nós muitas das vezes percebemos esses sinais. E quando nós percebemos esses sinais, qual é a atitude que nós devemos tomar? Para quê? Para que nós possamos ter os nossos ouvidos apurados quando Jesus raiar nas nuvens. Então, olha só, nós devemos então estar atentos aos sinais, mas também aos nossos próprios caminhos e às tentações que estão ao nosso redor. Então, se nós formos analisar o contexto de vigiar, esse contexto é muito profundo e muito amplo. Olha só, quando nós percebemos o quanto de nossa conexão com Deus, ela está afinada, vem da onde? Vem através da conexão. Então, bora lá então? Bora lá entender que para isso é necessário nós termos um termômetro. Sabe quando nós estamos com febre e nós precisamos medir a nossa temperatura para saber se aquele sinal que nós estamos tendo de febre é ou não verídico? Nós usamos um instrumento chamado termômetro. E esse termômetro serve para medir como está a temperatura da nossa conexão com Deus. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso define o que eu quero falar com você no dia de hoje: o equilíbrio espiritual. Nós sabemos aí, tem muitas pessoas que estão falando sobre isso, sobre a questão do equilíbrio emocional. Devemos ter equilíbrio emocional? Devemos ter controle das nossas emoções? Sim, devemos. Mas devemos também ter equilíbrio espiritual. Que é então o equilíbrio espiritual? É a harmonia entre a nossa fé, nossas emoções e nossas ações do dia a dia. Então, muitas das vezes nós achamos que ter equilíbrio espiritual é só ter aquela busca fervorosa em oração e em jejum. Faz parte? Sim, faz parte. Só que, olha só, também deve ser alinhado com esses outros elementos que eu coloquei aqui para vocês.
Quais elementos são esses? Elemento das emoções, das nossas emoções harmonia com as nossas emoções e harmonia com as nossas ações do dia a dia. Então, o que isso significa? Significa que é um reflexo. Equilíbrio espiritual é um reflexo do nosso, que vai surtir um efeito aonde? No nosso dia a dia. É viver de forma que a nossa confiança em Deus seja em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, né? Como eu disse, abranja todas as áreas das nossas vidas. Para quê? Porque nós não podemos ser levados ao extremos. Que é o extremo? Seja o ativismo exagerado ou a apatia espiritual. Porque quando nós somos levados ao extremo, nós caímos nessa cilada. Então, olha só. Vigilância, ser vigilante, alinhado com o equilíbrio emocional, é uma caminhada que nossa mente, com a nossa alma e o nosso espírito, eles precisam estar juntos, ligados, compartilhando do mesmo querer, da mesma visão e da mesma meta. Faz sentido isso para você? Se fizer sentido para você, coloque aqui nos comentários que faz sentido para você. Porque olha só, nós ouvimos muito falar sobre vigiai, né? Eu li aqui para vocês o versículo que fala aqui, ó, vigiai, pois não sabemos nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Mas o que é essa vigilância? Como nós devemos nos portar frente a essa vigilância? E aí, eu quero trazer aqui para vocês alguns aspectos essenciais da vigilância. O primeiro aspecto que eu quero trazer aqui, porque quando nós entendemos isso, nós alcançamos, por consequência lógica, o equilíbrio espiritual. Então, bora lá? O que a vigilância ela faz conosco? Primeiro, ela protege o nosso coração. Quando nós estamos em vigilância, o nosso coração ele está protegido. Então, olha só, em 1 Pedro 5:8, nós somos alertados sobre isso. Olha só o que diz aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Então, olha só, se protege o nosso coração, esse aqui é um alerta. Por quê? Quando o nosso adversário vem, quando o nosso inimigo vem querer tirar o nosso foco, tirar a nossa vigilância, tirar aquilo que está dentro do nosso coração, roubar o nosso equilíbrio emocional, o que ele faz? Ele lança uma seta. E essa seta, ela é direcionada aonde? Ao nosso coração. Por quê? O nosso coração é a sede das nossas emoções. Quando nós protegemos o nosso coração, quando nós olhamos para essa palavra que o diabo está ao nosso derredor querendo nos consumir, bramando como um leão, nós entendemos a importância do quê? De proteger o nosso coração. E a vigilância, praticada de forma correta, ela faz isso. Isso significa dizer a vocês que nós devemos sempre estarmos alertas. Por quê? Porque nós precisamos estar com o nosso espiritual equilibrado para discernir os ataques do inimigo e não sermos levadas pelo medo, pela ansiedade ou pelo engano. Quando nós entendemos essa verdade, nós blindamos o nosso coração. E quando isso acontece, nós não somos levados pelo ataque do adversário. Porque o adversário, a Bíblia diz que ele vem com uma função muito específica. Qual é essa função? Roubar, matar e destruir. Então, o que ele faz quando nós não vigiamos e nós não blindamos o nosso coração? Ele lança os seus dardos inflamáveis. Esses dardos inflamáveis normalmente contêm medo, ansiedade. Ele lança engano. Ele lança sobre nós dúvidas. Ele lança sobre nós questões que não são nossas.
Por quê? Porque o nosso coração, ele não está blindado, nós não estamos vigiando, nós não estamos sendo pessoas, mulheres que ficam atentas aos sinais que estão à nossa volta. Isso faz sentido para você? Me diz aqui embaixo se faz sentido para você. Se muitas das vezes na nossa caminhada nós somos atingidos por essa seta. Mas se nós estivermos consciente e com clareza necessária sobre isso, nós estaremos o quê? Blindando o nosso coração. O segundo ponto que eu quero abordar hoje com você sobre essa questão da vigilância é: vigiar nos mantém conectadas com Deus. Isso é muito extraordinário, porque a Bíblia diz que Deus, ele não nos chama mais de servo, né? Ele chama de amigos. Então, se a Bíblia diz que ele não nos chama mais de servo, mas ele nos chama de amigo, vamos fazer aqui um paralelo sobre isso. Por quê? Porque o amigo, ele faz o que? Ele compartilha, né? Ele compartilha as suas intimidades, ele compartilha os seus segredos, ele compartilha aquilo que está dentro do seu coração, os seus projetos. Então, olha o nível que Deus, ele nos eleva ao nível de amigo. Então, quando nós vigiamos, quando nós estamos conectados com Deus, isso faz com que a nossa vida, ela seja elevada a um nível diferente, ao nível do amigo, ao nível do status do amigo. Como que nós fazemos isso? Como que nós exercemos essa vigilância para mantermos conectados com Deus? Não tem outra fórmula, não tem outro caminho. O primeiro é orando. Não tem como. O segundo, lendo a palavra de Deus. Quando que eu vou ler a palavra de Deus? Todos os dias. Isso precisa fazer parte da minha rotina, assim como eu tenho a necessidade de me alimentar. Assim como eu tenho a necessidade de fazer as minhas questões fisiológicas, eu preciso entender que para eu vigiar e manter conectado com Deus, eu preciso ter esse contato com a palavra de Deus todos os dias. Por quê? Porque isso vai trazer uma dependência de Deus. Vai trazer a clareza que nós somos dependentes de Deus 100%. A Bíblia diz: orai e vigiai. Então, ela já está nos dando o caminho, ela já está nos dando direcionamento para esse equilíbrio emocional. E olha só, quando nós criamos esses hábitos de orar, ler a palavra diariamente, ter o contato com Deus, o que acontece conosco? Nos leva a criar hábitos, e esses hábitos nos fortalecem. Veja só, um hábito, ele não vem de uma hora para outra, ele é construído. E eu gosto muito de ser sincera. Olha só, ler a palavra de Deus, estar em comunhão, conectados com Deus, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, é muito difícil. Pelo menos para mim é difícil. Não sei para você, mas para mim é difícil. Mas quando eu crio esse hábito, eu trago para mim esse equilíbrio. E quando esse equilíbrio espiritual, ele chega até nós, os outros equilíbrios que nós precisamos, que é o equilíbrio emocional, o equilíbrio do nosso corpo, isso vai se ajustando, vai se alinhando. Qual é o problema exclusivo é que nós temos aqui com essas questões? Porque às vezes nós esquecemos nós sabemos que necessitamos de ter esse equilíbrio, nós não criamos um hábito, nós não criamos uma rotina, e aí nós entramos em desequilíbrio. Mas por quê que nós não criamos esse hábito? Porque muitas das vezes as nossas atividades nos afastam desse cuidado. Quantas vezes nós já acordamos num ritmo acelerado? Quantas vezes nós já estamos aí, já entramos, né? Já vamos dormir aceleradas, acordamos acelerados, passamos o dia acelerado e não disponibilizamos um tempo. Faz sentido isso para você? Conta aqui, faz um joinha, coloca aqui, tá fazendo sentido para mim? Põe aqui nos comentários. Me conte aí se você consegue, se você
tem esse hábito de ter esse contato com a palavra de Deus. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você, dentro daquilo que nós estamos falando sobre o equilíbrio, o vigiar e o equilíbrio espiritual, é que quando nós vigiamos, isso traz a nós o equilíbrio das nossas emoções. Quantas pessoas aí estão desequilibradas e estão explodindo por tudo e por nada? Um grande exemplo é o trânsito, né? O trânsito hoje, nós vemos pessoas assim muito desequilibradas no sentido de que estão explodindo facilmente, estão tendo uma vida muito louca que não está tendo esse controle das emocionais. Ou das emoções, ou melhor, o controle das emoções. Mas quando nós estamos em vigilância e entendemos isso, nós evitamos primeiro atitudes precipitadas. Nós paramos diante das situações inusitadas que vêm à nossa vida, nós respiramos, nós nos concentramos, não é isso? Olha só, nós evitamos palavras que geram conflitos. E vou falar uma coisa para você, não é fácil. Quando nós criamos esse hábito, é tão extraordinário de ler a palavra de Deus, de fazer o devocional, que isso se torna como a necessidade mesmo de fazermos uma refeição durante o dia. Isso entranha dentro de nós. Então, veja bem, quando nós, do terceiro tópico, entendemos que vigiar ajuda o controle das nossas emoções e das nossas atitudes, o que eu quero dizer hoje para que você entenda quando estamos vigilantes, evitamos primeiro atitudes precipitadas e segundo, palavras que geram conflitos. E como eu estava dizendo, não é fácil, mas aprendemos a vigiar, a agir o melhor com paciência, amor e sabedoria. Paciência, amor e sabedoria. E aí, o que acontece? Isso faz com que as nossas vidas fiquem edificadas. E por consequência lógica, nós passamos de forma automática a edificar as vidas que estão ao nosso redor. Faz algum sentido isso para você? Conta aí para mim se faz sentido para você nesse devocional, café com devocional aqui de manhã, que nós acordamos cedo para ouvir essa palavra. Olha só, o quarto ponto que eu quero tocar aqui com você em relação a vigiar é a vigilância, ela nos prepara para o retorno de Cristo. E isso é muito lindo. Por quê? O que nós estamos aguardando como igreja? Estamos aguardando a volta de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos deixar isso renegado a um segundo, terceiro ou quarto plano. Quando eu entendo a importância de vigiar, eu entendo a importância do equilíbrio espiritual. E aí, quando eu entendo a importância disso, isso vai me ajudar a viver todos os dias como se eu estivesse esperando a volta de Cristo. Então, quando que eu vou esperar a volta de Cristo? Todos os dias. E isso vai fazer o que conosco? Vai trazer tranquilidade para a nossa alma. O que está acontecendo aí no mundo que as pessoas estão inquietas? Falta de tranquilidade na alma. Mas quem vigia tem equilíbrio espiritual. Ele faz com que a sua alma entre em tranquilidade. E a tranquilidade, por consequência lógica, ela traz paz. Faz sentido? Faz muito sentido. E eu quero aqui, refletir com você. Olha só, e eu quero que você reflita hoje sobre isso. Primeiro, em que área da sua vida você precisa ser mais vigilante? Conta aí para mim. Em que área da sua vida você precisa ser mais vigilante? Qual é a área que você está explodindo aí toda hora? Qual é a área que você precisa ser mais vigilante? E eu gostaria também que você hoje refletisse no seguinte: você tem agido com responsabilidade espiritual, com o seu equilíbrio espiritual?
porque a responsabilidade é pessoal. Eu não posso fazer isso por você. O que eu posso fazer é estar aqui como nesse dia, nessa live, nesse vídeo, estar te orientando. Mas eu não posso fazer mais do que isso. A responsabilidade é inteiramente sua. E o convite de Deus para você hoje é que você seja responsável. Vamos lá refletir? Bora então pararmos um pouquinho da nossa agitação e vamos refletir sobre isso? Lembre-se, o equilíbrio, espiritual, ele acontece quando nós observamos nossa relação com Deus. Quando nós estamos sobrecarregados, isso é impossível. Mas quando nós paramos, nos centramos e falamos, agora sim, eu vou respirar e vou tirar um tempinho para fazer a minha reflexão. O segredo é sempre buscar a ajuda do Espírito Santo de forma diariamente, para ajudar o quê? Nas nossas prioridades e restaurar o nosso foco. E uma coisa que eu anotei aqui que eu acho muito interessante e eu vou praticar mais quando eu não tenho tempo para as coisas e prioridades do Senhor, eu preciso criar esse tempo. Então, não parece, né? Mas hoje são exatamente agora 9h35 da manhã. Eu já falei, eu preciso criar o meu tempo. Então, eu estava acordando muito tarde. Então, hoje eu acordei super cedo. Já fiz o meu devocional, já orei, já estou aqui na live, já fiz uma limpezinha na casa. Eu criei o meu tempo para praticar o meu hábito de estar na presença do Senhor. Então, olha só, é necessário praticar. Nada vem de graça, nada cai do céu. Então, bora lá? Eu quero te dar algumas dicas, tá bom? Bora então pegar essas dicas. Faz sentido? Coloca aqui nos comentários, faz sentido, não faz? Bora. Quero te dar dicas. Como que você pode trazer isso de uma forma mais prática para você? Primeira dica, tire alguns minutos todos os dias para você refletir e orar. Os mini hábitos, eles não começam com grandes tempos, eles começam com tempos pequenos. Então, se você reservar hoje 5 minutos, você vai ver que a sua vida vai ser um diferencial. Quando você puder, reserve 10. E aí, você vai ver que a diferença vai melhorar ainda mais. Até ter um tempo razoável aí dentro da tua rotina que você consiga alinhar e buscar esse equilíbrio espiritual. Segunda dica de hoje. Faça um inventário, um levantamento do que está roubando a tua paz. Qual é a causa aí que tem roubado a tua paz? Seu tempo e sua entrega ao Senhor. Pare aí, olhe. O que é que está fazendo isso? Com relação à falta de tempo, talvez possa ser o entretenimento que vem roubando o nosso tempo. Talvez seja a procrastinação que vem roubando o nosso tempo. As redes sociais é um problema sério. Teve uma época na minha vida que estava rolando muito o feed do Face. Aí eu comecei a observar que estava indo 40 minutos do meu tempo, 1 hora do meu tempo. Aí eu disse, não, isso não está mais fazendo sentido para mim. Isso está me atrapalhando os meus objetivos, os meus sonhos, os meus projetos. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a me policiar. Passei de 40 para 30 minutos, de 30 minutos para 20. E hoje é bem rapidinho. Eu não deixo mais que as redes sociais venham me roubar. Terceira dica, olha só, medite na palavra de Deus para você ter direção e força. Tudo aquilo que nós não conseguimos, quando nós colocamos em oração, o Senhor, Ele nos ajuda. E olha só, vamos buscar vigiar, vamos buscar o equilíbrio espiritual. Isso não é uma opção. Entenda, não é uma opção. Isso é essencial para as nossas vidas. Faz sentido? Vou terminar aqui a nossa live no dia de hoje, que foi extraordinária, falando para você o seguinte: é assim que nós nos preparamos para o retorno de Cristo, porque Jesus Cristo, Ele vai voltar.
Jesus Cristo, ele vai voltar. Independente das nossas lutas diárias, independente daquilo que tem nos atormentado, ele vai voltar. Por isso, é necessário nós mantermos o nosso coração firmes em Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe o seu caminhar.